Olá, bom dia, graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje é mais um dia de estudos da Palavra de Deus e dando prosseguimento aos estudos da revista Palavra e Vida, nós chegamos aí na lição número 9, que fala sobre a rainha Esther. O título da lição é Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. E a autora da lição, ela colocou o texto bíblico no capítulo 4 de Esther, do versículo 1 ao versículo 17. Mas nós iremos ler o capítulo 3, o capítulo anterior, que é o capítulo que realmente acontece a questão da maldade com relação a Mardoqueu, praticada por esse personagem bíblico, por esse homem chamado Amã. Então, vamos ler então o capítulo 3 de Esther, de 1 a 11. Texto bíblico, Esther, capítulo 3, de 1 a 11. É onde está realmente acontecendo ali a ação, né, o fato. Vamos ler? Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante a Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, a Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, a Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que Mardoqueu era judeu. A Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, a sorte. Daí vem a festa do Purim, né, que os judeus festejam até hoje. Perante a Amã, para cada dia, para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse a Assuero: Existe espalhado, dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, se eu pôr as mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então, tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Esta prata te é dada, como também este povo, para fazer dele o bem que parecer aos teus olhos. Esther, capítulo 3, de 1 a 11. O relato da história da rainha Esther é cercado de muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus dá livramento ao seu povo das mãos malignas do invejoso Amã. Neste mundo, segundo a lição, segundo a autora dessa lição, é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas devemos vencer com uma consciência pura e uma confiança em Deus. Deste modo, sempre precisamos ter em mente algumas lições, das quais mostram que, mesmo quando a adversidade é a perversidade de pessoas más, devemos ser sábios e ter nosso coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da rainha Esther e pode ser a nossa também. É preciso destacar também que a interação com essas pessoas são uma oportunidade para nós exercermos os nossos dons espirituais e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Número 1.
é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Em primeiro lugar, deixe-me dizer aqui uma coisa, que esse julgamento de pessoas más deve ser deixado unicamente, exclusivamente para Deus. A nós não nos cabe fazer esse tipo de julgamento, ainda que tenhamos motivos para isso. Por isso, evitemos sair por aí fazendo esse tipo de coisa. A nossa única e exclusiva missão aqui nessa terra é ser uma expressão do amor de Cristo em todo o tempo, custe o que custar. Devemos amar a todas as pessoas, e mesmo aqueles que, por algum motivo, sejam nossos inimigos, mesmo aqueles que, segundo a nossa justiça, nos pareçam maus. Devemos orar por eles, devemos amá-los e não devemos fazer esse tipo de justiça, dizendo que uns são bons e outros são maus, porque a nossa própria justiça ela pode ser falha, porque nós somos falhos e podemos estar cometendo um grande equívoco. Mas vamos à lição. Em algum momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Lembremos do que eu acabei de falar. Foi assim com Esther e Mardoqueu. Tiveram que lidar com o malvado Amã, que por puro ódio queria destruir o povo de Deus. Mas o Senhor Deus se mostrou um Deus presente e misericordioso e providente e proveu o livramento do seu povo. Essas pessoas poderão querer nos atingir de algum modo, quer seja por inveja, por ciúmes, por competição, até mesmo um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de que nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. É sempre bom lembrar que, no que depender de nós, sempre devemos ter paz com todos os homens, e que o Senhor Jesus nos ensinou a amar e orar pelos nossos inimigos. Número 2. É preciso nos conscientizarmos do propósito divino para a nossa vida. Esther, capítulo 4, versículo 12 a 14. Nestes versos, descobrimos que estar em uma posição superior do seu povo não leva o servo do Senhor a ser um intocável. Quantas pessoas ainda hoje se sentem superiores por estarem ocupando temporariamente cargos de destaques na igreja, e se esquecendo que o cargo na igreja é para servir a igreja e não para se sentir superior ao irmão. Mas no caso de Esther, o cargo que ela ocupava era para servir ao povo, para servir como livramento ao povo, para servir de elo com o rei, para que Deus pudesse então operar um livramento ao povo judeu. Esther estava ocupando uma posição de rainha. Ela tinha acesso ao rei. Foi Deus quem a colocou ali, naquele lugar, naquele tempo, para salvar o povo de Deus. Olhando a história, veremos o registro histórico no capítulo 2, no versículo 7, que Esther perdera o pai e a mãe. No entanto, depois dessa tristeza imensa, Deus a conduz a ser a rainha do Império Medo-Persa. Definitivamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamadas para o seu propósito. Romanos 8, 21, 8. O fato de ser cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia, José, o apóstolo Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Nós não somos diferentes. Iremos enfrentar os mesmos desafios, mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósitos para a nossa vida em relação ao seu povo. Pense nisso e não se esqueça. Assim foi a vida da rainha Esther. Ela sabia os propósitos de Deus para a sua vida. Sabia que a sua posição era um instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-se em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente, Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. E por isso Deus nos coloca ali. E devemos suportar. Devemos saber, Deus me colocou aqui para que um dia eu sirva de bênção para alguém. Então devemos suportar possíveis
possíveis ataques de algumas pessoas que podem querer o nosso mal. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós. E que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai, que disse a Esther: quem sabe se para um tempo como este não fosse escolhida. Esther capítulo 4, versículo 14, e os irmãos sabem que esse é o versículo da minha vida. Número 3. Quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther amava a Deus, apesar de ser casada com um rei pagão e temperamental. Assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo em comparecer diante do rei, arriscando sua própria vida. Esther 4, de 9 a 11. No entanto, após ouvir a advertência de Mordecai, e que advertência, né? Que advertência, que sirva para nós, hein? Essa advertência de Mordecai. Não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Imediatamente, Esther toma uma posição e declara: consagre o povo em jejum, e eu jejuarei com as minhas servas e irei ter com o rei. E afirma: se tiver que morrer, eu morrerei. Esther 4, versículo 15 ao versículo 17. Não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes de Deus, agentes e portadores de justiça, porque o servo do Senhor, ele tem fome e sede de justiça. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo do nosso povo passa e agirmos com urgência e fé e destemor. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal provavelmente vencerá. Mas se agirmos com coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Glória a Deus. Aleluia. Número 4. Diante da adversidade advindo da maldade humana, devemos buscar ao Senhor. Versículo 15 e 16 do capítulo 4 de Esther. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther e sua experiência de vitória contra a malignidade humana foi e é o fato de aquela vitória foi a vitória da oração, do jejum, do pano de saco, de cinza, de botar a cara no pó. Meu querido, se você estiver passando por uma provação, uma adversidade como essa, siga o exemplo da Bíblia, siga o exemplo da rainha Esther e de Mardoqueu, coloque a boca no pó, se humilhe diante de Deus, vá buscar o Senhor em oração. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, se perecer, eu pereci. Oh, glória a Deus, aleluia, que palavra, irmãos, de exortação, que palavra de consolo, que palavra de conforto essa lição nos traz. Antes de fazermos qualquer coisa, busque ao Senhor em oração, busque os conselhos de Deus, busque acalmar o seu coração, busque estar em alinhamento com a vontade de Deus, busque saber o que o Senhor quer que você fala, o que o Senhor quer que você diga, no momento que você para, em que você respira, em que você coloca o Senhor na frente, irmãos, tudo muda, tudo muda. Então, tomemos como exemplo esse texto de Esther, esse texto maravilhoso que traz esse texto enquanto vemos tanta gente se acovardando, se apequenando, se escondendo. Nós lemos sobre essa mulher guerreira, essa mulher maravilhosa que foi Esther, essa mulher destemida que buscou o Senhor e foi lá e disse: olha, vá orar, orem, que eu vou orar também. E eu vou lá falar com o rei. E se eu perecer, pereci.
A palavra de Deus nos ensina isso, que aquele que guarda excessivamente a sua vida, perdê-la-á. E aquele que a perder pelo serviço, por amor a Cristo, ele vai ganhar. Perder no reino de Deus significa ganhar. Guardar excessivamente significa perder. Tem gente perdendo, achando que está ganhando. E quando nós perdemos, na verdade, tem gente guardando, achando que está ganhando. Desculpe. Tem gente guardando, pensando que está ganhando e está perdendo. E muitas vezes nós estamos perdendo e estamos ganhando para a honra e glória do Senhor. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10, 38. A Bíblia nos ensina que diante da adversidade da maldade humana, devemos buscar ao Senhor em oração. Mas é preciso também crer naquilo que se está buscando. Então devemos orar antes de tomar uma decisão, antes de confrontarmos qualquer perversidade, qualquer maldade, devemos orar ao Senhor, mas devemos crer naquilo que estamos buscando. Diferente de nossos dias, quando o povo não dá devida importância à oração, algumas pessoas amam o momento de louvor, e isso é muito bom. Participam deste momento apenas no culto da noite, e ainda existem aquelas que nunca participam do momento de oração e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeatas ou louvorzão, diz a revista. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos. Todavia, só a oração nos permite uma intimidade com Deus e nos conduz à vitória. Creia, meu irmão, creia no poder de oração, creia no exemplo de Esther e aplique isso na sua vida, que eu aqui aplico na minha também, em nome de Jesus. Conclusão. Portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos ter consciência. Sob ataque do inimigo, sob ataque de pessoas perversas, quando nós sabemos quem somos e sabemos qual é o nosso propósito, tudo fica mais tranquilo, mais suave, né? Tudo fica mais tranquilo. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Não temas, eu estou contigo, diz o Senhor, o nosso Deus. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. Busca o Senhor, clame a Ele, clame a mim, e responder-te-ei coisas grandes, grandes, grandes e ocultas que tu não sabes. Clame ao Senhor, busque a Ele e Deus vai te dar a maneira certa, a maneira correta de você proceder diante de uma situação como essa. Para pensar e agir, eu vou pegar a 2 e a 3 da nossa revista nesse resumo da lição. Você tem uma posição na sociedade? Você tem uma posição na sua família? Você tem uma posição na igreja? Como tem usado essa posição diante do povo que está prestes a morrer? Medite nisso. Medite sobre essa questão. Número 3. Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Seja prudente. Você tem agido com coragem diante dessas situações? Seja prudente, ore, busque ao Senhor e Ele vai te conduzir à vitória e Ele vai nos conduzir à vitória, porque nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. E que Deus possa fazer de você, como a rainha Esther, um agente da graça, um agente da salvação para esse mundo que precisa tanto de pessoas como a rainha Esther. Um grande beijo no coração, um bom domingo, fica na paz do Senhor, até a próxima.